dessa questão de, eu vou voltar para aquela história de as respostas até do judiciário, tem uma questão muito interessante neste momento na cidade de São Paulo, envolvendo um muro. Não sei se vocês viram essa imagem, mas a gente estava divulgando a imagem de um muro que foi construído na região da Cracolândia. Esse muro aí de concreto de 40 metros, um muro construído para separar os usuários ali de crack, que ficam ali nesse lugar, nessa praça, das pessoas que estão passando, dos pedestres, e também para não atrapalhar o trânsito, já que muitas vezes eles saem dali né, e acabam invadindo a rua, enfim. E aí o prefeito resolveu construir um muro. E aí esse muro está sendo questionado agora por parlamentares do PSOL, que foram à justiça para justamente reclamar desse muro. E Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que o prefeito Ricardo Nunes explique esse muro na Cracolândia. Ele determinou ontem que o prefeito explique em 24 horas a construção de um muro que fica na Rua dos Protestantes, na região central. Essa determinação aconteceu depois do pedido dos políticos do PSOL. Foi solicitado ao ministro, que é relator de uma ação na Corte sobre política nacional para a população em situação de rua, que o muro fosse derrubado. O documento foi assinado pela deputada federal Luciane Cavalcante, o deputado estadual Carlos Janazzi e pelo vereador Celso Janazzi. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo recomendou à Prefeitura a retirada de gradis e demais barreiras físicas que foram instaladas na região. O pedido, inclusive, para que o muro também acontecesse, né? Justamente esse muro que fica na Rua dos Protestantes com a General Couto de Magalhães e que tem 40 metros de comprimento por 2,5 de altura. Estamos falando do muro que foi construído pelo prefeito da cidade de São Paulo para separar os usuários de drogas de pedestres que circulam pela região central. E nesse problema histórico na cidade de São Paulo, que se chama Cracolândia. O Alexandre de Moraes, o ministro, deu 24 horas para que o prefeito explique este muro. Existe alguma explicação para esse muro? Como é que o senhor analisa, professor Safatli? Olha, o senhor Nunes é realmente uma pessoa formidável, né? Ao invés de ele tentar resolver o problema, ele acha melhor esconder o problema. A figura do muro é quase perfeita. É assim, eu não vou resolver o problema, eu vou colocar um muro na frente para que ninguém veja o problema. Isso só mostra a incapacidade crônica de você saber lidar com problemas de saúde pública centrais para a cidade. Veja, desde a época que o João Dória era prefeito de São Paulo, você tem um desmonte contínuo de políticas de assistência a população em situação de drogadição, como é a situação da Cracolândia, certo? Você tem ideias estapafúrdias sobre internações compulsórias e coisas, ou seja, transformando essa questão que é uma questão de saúde pública, numa questão policial, numa questão de segurança pública, certo? E nunca isso foi resolvido exatamente porque você está em um paradigma errado de reflexão sobre o problema, certo? Isso é um problema central de saúde pública, é um problema que exige uma mobilização de profissionais de psicologia, certo? Para dar conta de toda uma população extrema vulnerabilidade, certo? Uma população que tem estruturas de dependência química, certo? A gente tem estudos e estudos sobre o que fazer nesse sentido e, com certeza, dentro desses estudos não está colocar um muro dentro da cidade de São Paulo para tentar esconder o problema. Sobre isso também, que sabe muito a respeito das pessoas em situação de rua, é o padre Júlio Lancelotti. Colocou hoje, não, na verdade esses dias aí, ele colocou um vídeo. Tem o vídeo? É vídeo não? Ou não? Ele colocou ali uma foto. Vamos soltar o som. O muro da vergonha de São Paulo está escrito: Deus é maior. Deus é maior que o egoísmo. Deus é maior que o individualismo. Deus é maior que a repressão, porque Deus é amor. Escrever Deus é amor é dizer: nós estamos sendo contra Deus, porque fizemos um muro para envergonhar a nossa consciência. Muro separa, só pontes que unem, como diz o Papa Francisco. Deus é maior que todo egoísmo. E aí, Josias, como é que você analisa essa situação, né? Aí tem até gente perguntando: o que Alexandre de Moraes tem a ver com o muro em São Paulo? Como é que você vê esse episódio? A definição de muro da vergonha é muito boa, né? Porque
Se você não consegue resolver o problema, você recorre ao muro. Países ricos erguem muros burocráticos para impedir que refugiados do subdesenvolvimento os invadam além da conta, né? E a cidade de São Paulo, a mais rica do Brasil, está seguindo a moda do Trump. Levantou um muro de concreto defronte da Cracolândia. O diabo é que muita gente insiste em pular o muro. Estados Unidos, Europa, continuam lá cheios de estrangeiros clandestinos e há dependentes químicos dispersos pelas ruas, sobre os viadutos do centro da capital paulista. O problema não desaparece porque o prefeito ergue um muro diante dele. Esse muro ficou pronto aí há coisa de 6 meses. Você realçou, Fabiola, não é um muro qualquer, né? 40 metros de concreto ali, extensão, 2,5 metros de altura. É um muro impressionantemente eloquente. E aí houve uma notícia-crime que foi levada ao Supremo pelo PSOL e pediu a demolição desse muro. Está nas mãos do Alexandre de Moraes porque ele é relator de um processo, de uma ação judicial que trata das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. E o PSOL está acusando a prefeitura de segregar as pessoas que já são bem marginalizadas, né? Na prática, a prefeitura está cerceando o direito constitucional de ir e vir das pessoas. E o Alexandre de Moraes rodou a toga. Ele intimou o prefeito Ricardo Nunes a se explicar e deu um prazo aí de 24 horas. Se o prefeito repete o teor das notas oficiais da prefeitura, ele vai dizer que não quer confinar, ele quer, na verdade, proteger os dependentes químicos, vai repetir que o muro substituiu tapumes de metal que eram quebrados. Há uma nota da prefeitura dizendo isso. Os tapumes de metal eram quebrados com frequência, em pedaços pontiagudos, que ofereciam o risco de ferimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, se adotarmos essa linha de raciocínio, o prefeito não deveria limitar a solução do muro à Cracolândia. Pode levar essa experiência aí a outros setores, né? Um dos grandes problemas da cidade de São Paulo é o trânsito congestionado. Muitos motoristas desrespeitam, inclusive, o rodízio municipal de veículos. Então, o prefeito podia adotar um bom programa de construção de muros nos acessos dessas vias mais engarrafadas. Talvez fosse mais efetivo do que o rodízio. Carro não pula muro, né? Podia se estudar também, o prefeito podia estudar, podia constituir uma comissão rapidamente para construir muros ao longo das calçadas que são mal conservadas em São Paulo. Isso não resolveria o problema, a inépcia da prefeitura, mas evitaria que os buracos continuassem, para adotar o linguajar da prefeitura, que os buracos continuassem oferecendo risco de ferimentos aos cidadãos de pouca mobilidade que se aventuram aí nos espaços públicos de São Paulo. Idoso e cadeirante também não pula o muro. O muro não resolve o problema, Fabiola. Isto é a essência do que está denunciado na construção desse muro. A prefeitura se autodenuncia, revela a sua inépcia. E não é um problema só dessa prefeitura, né? A Cracolândia é um problema de muitos anos em São Paulo, né? Mas é muito impressionante que a prefeitura do estado da capital mais rica do país erga um muro diante de um problema que deveria ser resolvido e não escondido. É muito lamentável o que está acontecendo em São Paulo, Fabiola. Uma pausa na TV, voltamos já já. Ô Thales, e você acha que esse muro tem que ser derrubado? Essa deve ser talvez uma decisão aí de Moraes. Como é que você vê o muro? O muro da vergonha faz parecer que o prefeito está lendo muito 1984 e está se espelhando no grande irmão daquela distopia prevista pelo George Orwell. O que ocorre? Ele, primeiro, constrói esse muro para tentar esconder da população as políticas públicas erradas e a falta de política pública. Depois, tem uma outra reportagem no UOL falando que ele mandou apagar fotos dos prefeitos anteriores, do Haddad, do João Dória. João Dória. Mandou apagar as fotos desses dois prefeitos, como o grande irmão fazia. O grande irmão, o personagem principal dele, trabalhava no Ministério da Verdade, um prédio cheio de buraquinhos,
onde eles jogavam no lixo, jogavam para incinerar livros e textos que falavam da história anterior. E eles reescreviam a história. E é o que o prefeito está tentando fazer. Ele está tentando criar uma história que não existe e reescrever a história do passado. É uma absoluta distopia sonhada pelo nosso prefeito. Não sei se isso daí vai resultar em boa coisa para ele, para São Paulo, ou para suas eleições, seus candidatos futuros. Acho que tende a dar problema para o próprio Nunes. Estamos falando aqui sobre esse muro construído pelo prefeito Ricardo Nunes, e aqui eu acho que muita gente contra esse muro. Vai ser difícil aí talvez uma outra decisão, mas você acredita, professor Safatli, que Alexandre de Moraes possa pedir para derrubar esse muro? Talvez seja essa a conclusão aí desse caso, ou não? É difícil saber o que o senhor Alexandre vai pensar, mas de toda forma é triste imaginar o dinheiro que foi gasto nisso. 40 metros de concreto, 2 metros de altura, certo? Todo um trabalho que foi feito às pressas, em 6 meses, porque esse dinheiro que poderia ter sido usado para financiar uma política pública de acolhimento à drogadição de rua, né, que falta na cidade de São Paulo. Uma política que já existiu na cidade de São Paulo e que hoje foi desmontada. Dizer, o quanto esse dinheiro não faltou em outro lugar. Então, isso demonstra não só uma inépcia, mas uma irresponsabilidade com o dinheiro público. Esse dinheiro foi usado para quê? Sendo que você tem um problema, ele vai resolver o problema. A gente perdeu mais dinheiro da prefeitura, mais uma vez. Então, insistiria muito nesse aspecto, a ausência de uma política pública robusta, séria, a respeito de um problema central, faz com que você faça ações que depois vão ser desfeitas, dinheiro que você gasta, que vai ser depois, o prefeito vai ter que gastar ainda mais dinheiro para derrubar o muro. Então, você percebe, é um tipo de coisa que só deixa o cidadão de São Paulo extremamente entristecido pelo tipo de falta absoluta de seriedade em relação a problemas centrais da nossa cidade.